Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 8. Quanto tempo levaram para ressuscitá-lo? Perguntou Maura, cortando as costelas de Cassandra Coyle. Jane estremecia ao som do estalo do alicate de ossos, que fazia crec, crec, crec à medida que Maura cortava, como um carpinteiro em sua oficina. A caixa torácica que havia protegido o coração e os pulmões de Cassandra era agora apenas uma paliçada óssea bloqueando a visão dos segredos lá dentro, e Maura trabalhava com rapidez e eficiência para desfazer a barreira de costelas e do externo. Levaram uns 15, 20 minutos, comentou Jane, mas conseguiram fazer o coração do Sr. Coyle voltar a bater. Liguei para o hospital hoje de manhã e ele ainda está vivo. Por enquanto. Maura cortou outra costela, e Jane viu Frost fazer cara de nojo diante do barulho do osso se rompendo. Ainda que a visão e o cheiro do necrotério fossem um território familiar para Maura, esse ambiente sempre seria estranho para Frost, cujo estômago delicado era lendário na unidade de homicídios. Cassandra Coyle era um dos cadáveres mais frescos com que haviam se deparado, com apenas um dia transcorrido desde a morte até o momento em que havia sido descoberto, mas um corpo morto à temperatura ambiente exala os odores muito rápido. Frost sentia o suficiente do cheiro para ficar de rosto pálido, por isso levantou o braço para bloquear o odor. As estatísticas indicam que existe cerca de 40% de chance de sobreviver a um ataque cardíaco no hospital. Uns 20% de chance de chegar a deixar o hospital com vida, disse Maura, casualmente, citando estatísticas enquanto cortava as últimas costelas. Ele já despertou? Não. Continua em coma. Então receio que o prognóstico não seja favorável. Mesmo que sobreviva, o Sr. Coyle provavelmente sofreu dano cerebral anóxico, o que significa que ele pode se tornar um vegetal. Infelizmente, é bem possível. Com as costelas enfim separadas, Maura levantou o externo. Frost se afastava conforme o fedor dos fluidos corporais, era emanado da cavidade exposta. Maura apenas se aproximou para observar os órgãos torácicos. Esses pulmões parecem ter edemas. Estão cheios de líquido, disse, pegando um bisturi. E o que isso significa? Perguntou Frost, com a voz abafada. Nada de específico. Pode significar um monte de coisa. Maura ergueu o olhar e falou para seu assistente. Yoshima, você pode ver se consegue apressar as triagens de remédios e drogas? Já providenciei isso, respondeu Yoshima, com aquela voz calma de quem é eficiente. Pedi um Access Luem e um Toxlabia, além de um GCMS para quantificação. Isso deve cobrir praticamente todas as drogas conhecidas. Escavando o tórax, Maura levantou os pulmões molhados. Com certeza eles estão mais pesados que o normal. Não vejo lesões evidentes, apenas algumas poucas petequias. Outra descoberta pouco específica. Ela colocou o coração cortado numa bandeja e passou os dedos enluvados pelas artérias coronárias. Interessante. Você diz isso para todos os cadáveres, falou Jane. Porque todo cadáver conta uma história, mas esse não está revelando segredo nenhum. A dissecção do pescoço e os raios X foram normais. O osso ióide está intacto. E vejam como as coronárias estão limpas, sem nenhum sinal de trombose ou infarto. É um coração perfeitamente saudável no que parece ser uma jovem perfeitamente saudável. Uma jovem que parecia esbelta, atlética e certamente capaz de enfrentar um agressor, pensou Jane. Mas Cassandra Coyle não tinha unhas quebradas, feridas nas mãos, nenhuma evidência que indicasse que havia oferecido qualquer resistência a quem quer que a tivesse atacado. Maura seguiu para o abdômen. Fez incisões metódicas no fígado e no baço, no pâncreas e nos intestinos, apesar de estar mais interessada no estômago. Levantou-o com a mesma cautela que usaria no parto de um bebê e o colocou na bandeja de dissecção. Essa era a parte da necropsia que sempre deixava Jane apreensiva. O que quer que a vítima tivesse comido estaria ali havia 2 dias, decomposto num guisado pútrido de ácido estomacal e alimento parcialmente digerido.
Tanto ela quanto Frost deram alguns passos para trás quando Maura pegou o bisturi. Acima da máscara cirúrgica, os olhos de Frost se comprimiram, antecipando o fedor. Mas, quando Maura abriu o estômago, tudo que escorreu foi um líquido arroxeado. Estão sentindo o cheiro? Perguntou Maura. Prefiro não sentir, disse Jane. Acho que é vinho. Julgando pelo tom escuro, deve ser algo pesado, como um Cabernet ou Zinfandel. O quê? Não vai dizer a Safra. E o rótulo? Debochou Jane. Você está perdendo a mão, Maura. Maura examinou a cavidade estomacal. Não vejo alimento algum aqui, o que significa que ela não comeu nada por pelo menos algumas horas antes de morrer. Maura ergueu a cabeça. Vocês acharam garrafas de vinho abertas no apartamento? Não, respondeu Frost. E não havia taças de vinho sujas na bancada nem na pia. Talvez ela tenha bebido em outro lugar, sugeriu Jane. Você acha que ela se encontrou com o assassino num bar? Deve ter sido pouco antes de chegar em casa. Os líquidos vão bem rápido para o jejum, mas o que ela tomou ainda está no estômago. Frost falou. Ela saiu do estúdio por volta das 6 da tarde. De lá até o apartamento são só 10 minutos de caminhada. Vou checar os bares lá perto. Maura esvaziou o conteúdo escasso do estômago numa jarra e partiu para a cabeça do cadáver. E parou, franzindo a testa para as cavidades oculares vazias de Cassandra Coyle. Já havia examinado os globos enucleados, que agora se encontravam imersos numa jarra de conservante como duas azeitonas grotescas flutuando no gin. Então ela parou em algum lugar para tomar uma taça de vinho, disse Jane, tentando conectar a sequência de eventos, e em seguida levou o assassino para casa. Ou ele a seguiu até lá. Mas o que aconteceu em seguida? Como ele a matou? Maura não respondeu. Em vez disso, pegou seu bisturi outra vez. Começando por trás de uma orelha, fez uma incisão no escalpo e seguiu cortando pelo topo da cabeça até chegar atrás da outra orelha. Como era fácil apagar por completo o traço mais reconhecível de um ser humano, pensou Jane, observando Maura remover o escalpo até ele se tornar uma aba flácida. O belo rosto de Cassandra Coyle desabou como uma máscara de carne, os cabelos pretos jogados para frente escondendo como uma cortina com franjas. O ruído da serra oscilante impedia qualquer diálogo, e Jane virou o rosto para longe do cheiro de poeira de osso. A caveira, pelo menos, era impessoal. Podia ser o crânio de qualquer um sendo cerrado, o cérebro de qualquer um prestes a ser exposto. Maura levantou o tampo craniano e revelou a superfície cintilante de matéria cinzenta. Ali estava o que fazia de Cassandra Coyle um ser humano único. Armazenado nesse órgão de menos de 1,5 kg estava cada lembrança, cada experiência, tudo que Cassandra já havia sabido, sentido ou amado. Com delicadeza, Maura levantou os lóbulos, cortou nervos e artérias antes de retirar o cérebro de seu leito cranial. Nenhuma hemorragia óbvia, observou. Nenhuma contusão. Nenhum edema. Parece normal. Então? Perguntou Frost. Sim, parece. Pelo menos na superfície. Maura colocou o órgão com cuidado num balde de formol. Essa é uma jovem com coração, os pulmões e o cérebro aparentemente saudáveis. Não foi estrangulada. Não foi violentada. Não há feridas, marcas de seringa, nenhum trauma aparente sequer, exceto pelos olhos, que foram removidos após a morte. Então o que aconteceu com ela? O que a matou? Indagou Jane. Por um momento, Maura não respondeu. Seu olhar permaneceu no cérebro, submerso no balde de formol. Um cérebro que não oferecerá respostas. Ela olhou para Jane e disse, não sei. O celular tocou no bolso de Jane. Ela tirou as luvas, vasculhou debaixo do traje de proteção para pegá-lo e viu um número que não reconheceu. Detetive Risoli atendeu. Ei, desculpa por não ter retornado a ligação antes, disse um homem. Mas acabei de chegar em casa voltando de Boca Raton. Cara, eu queria não ter voltado. O tempo aqui está horrível. Quem está falando? Benny Lima. Sabe, da agência de viagens Lima? Você deixou uma mensagem no meu telefone ontem à noite, perguntando sobre a minha câmera de segurança. A que fica apontada para o Chicas Street. E a câmera funciona? Claro que sim. Ano passado a gente pegou um garoto jogando pedras pela janela. A palavra câmera atraiu a atenção de Frost, que passou a acompanhar a conversa com súbito interesse. Precisamos de qualquer gravação da noite de segunda-feira, avisou Jane. Você ainda tem as imagens? Está tudo bem aqui, esperando por você. Capítulo 9. Caía uma chuva gelada com gotas que espetavam o rosto de Jane como agulhas depois que ela e Frost saíram do carro e correram até a agência de viagens Lima. Eles entraram de cabeça baixa e ouviram um sino anunciando sua chegada quando a porta se fechou. Olá? Gritou Jane. Senhor Lima? O escritório parecia deserto. A julgar pelo filodendro de plástico empoeirado e pelos posteriores de transatlânticos desbotados, havia décadas que ninguém se preocupava em redecorar o lugar. No computador, o protetor de tela exibia fotos sedutoras de praias tropicais, o tipo de lugar onde todos os habitantes de Boston gostariam de estar naquele dia cinzento e desolador. Em algum lugar nos fundos, uma descarga de privada foi acionada. Em seguida, um homem veio cambaleando do escritório. Não um simples homem. Uma montanha de carne se arrastou com passos pesados até eles, com a mão molhada já estendida para cumprimentá-los. Vocês dois são da polícia de Boston, certo? Disse, oferecendo a Jane um aperto de mão molhado e empolgado. Benny Lima.
Eu teria retornado a ligação de vocês antes, mas, como falei pelo telefone, acabei de voltar de Boca, completou Jane. Isso. Fui até lá para o velório do meu tio Carlo. Um evento daqueles mesmo. Ele era quase uma celebridade naquela comunidade de aposentados. De qualquer forma, só ouvi a mensagem de vocês hoje cedo quando voltei ao escritório. Fico feliz em poder ajudar a polícia de Boston no que for possível. O senhor disse que guardava os vídeos de segurança. Senhor Lima? Perguntou Frost. Nosso sistema só arquiva 48 horas de gravação. Mas, se vocês precisarem de alguma imagem nesse intervalo, ainda deve estar ali. Precisamos de tudo que tiver gravado na noite de segunda. Ainda deve estar lá. Venham comigo até os fundos. Eu vou mostrar as nossas instalações. Benny os conduziu em um passo enlouquecedoramente lento até o escritório nos fundos, que mal tinha espaço para os três. Frost se espremeu para passar pelo corpãozinho volumoso de Benny e se sentou diante do computador. O sistema foi instalado há 3 anos, depois que o meu escritório foi invadido 3 vezes no mesmo mês. Não que tenha algum dinheiro por aqui, mas os desgraçados continuavam levando os nossos computadores. A câmera finalmente pegou um deles no flagra. Acreditam que o garoto morava bem ali na esquina, aquele merdinha. Frost digitou no teclado e a gravação da câmera de segurança apareceu no monitor. Ela ficava apontada para a entrada da estreita Utica Street, localização da residência de Cassandra Coyle. Uma visão parcial em baixa resolução, mas, de todas as câmeras de segurança da vizinhança, era a única que poderia ter filmado alguém entrando ou saindo pelo lado sul da rua. O vídeo que estavam vendo tinha sido gravado à luz do dia, e havia 3 pessoas na tela. Segundo o registro da hora, a cena fora gravada às 10 da manhã da segunda, quando Cassandra Coyle ainda estava viva. Esse é bem o início da gravação, comentou Benny. Assim que eu ouvi a mensagem de vocês, apertei o botão de parar para que não gravasse nada por cima do que vocês queriam. Frost clicou no ícone para adiantar. Vamos passar para a noite de segunda. Benny olhou para Jane. É sobre a garota que foi assassinada ali na rua? Eu vi a notícia na TV. Não é o tipo de coisa que acontece nessa vizinhança. Esse tipo de coisa poderia acontecer em qualquer vizinhança, retrucou Jane. Mas eu estou aqui há séculos. Meu tio abriu essa agência nos anos 70, na época em que as pessoas apreciavam receber alguma orientação quando planejavam uma viagem. Como Chinatown fica aqui perto, a gente costumava vender um monte de pacote para Hong Kong e Taiwan. Agora todo mundo pesquisa na internet e aceita qualquer oferta ridícula que aparece no computador. Essa é uma região segura, e não me lembro de nenhum outro assassinato por aqui. Quero dizer, a não ser por aquele tiroteio do outro lado da rua, na Knapp Street. Ele fez uma pausa. E aquele cara que mataram no armazém. Outra pausa. Ah, sim, teve também aquela vez que... Aqui vamos nós, interrompeu Frost. Jane se concentrou no monitor, com o registro da hora indicando 5:05. Está vendo alguma coisa? Ainda não, respondeu Frost. Nesse exato momento eu estava em Boca Raton, disse Benny. Tenho o recibo das passagens e tudo mais, se quiserem confirmar. Jane não queria. Ela colocou uma cadeira perto de Frost e se sentou. Assistir a vídeo de câmeras de segurança era uma daquelas tarefas que pareciam deixar o cérebro dormente e prometiam horas de tédio, com a ocasional descarga de adrenalina de um eureka. Segundo os 3 colegas de Cassandra, a jovem tinha deixado o estúdio da Crazy Ruby Filmes por volta das 6 da tarde, depois de passar o dia todo trabalhando na edição de Senhor Símio. A caminhada do estúdio até sua casa, na Utica Street, era de apenas 10 minutos. Se ela entrasse na rua pela Beach Street, teria passado em frente àquela câmera. Então onde ela estava? Frost acelerou o vídeo e os minutos passaram no dobro da velocidade. Carros atravessavam o monitor. Pedestres entravam e saíam da tela com movimentos rápidos. Ninguém entrou na Utica Street. 6:30, avisou Frost. Então ela não foi direto do trabalho para casa. Ou nós a perdemos, sugeriu Benny, como se agora fizesse parte da equipe. Ele se avultava logo atrás de Jane, olhando por cima do ombro da detetive. Ela pode ter vindo pelo outro lado, pela Cleland Street. Nesse caso, minha câmera não captaria nenhuma imagem dela. Não era isso que Jane queria ouvir, mas Benny tinha razão. Cassandra podia ter entrado na Utica Street sem que aquela nem qualquer outra câmera a visse. Benny estava respirando perto do seu pescoço, e suas fungadas a faziam pensar nos vírus comuns no inverno. Jane tentou ignorá-lo e se manter concentrada no vídeo. Tinha feito muito frio na noite de segunda, chegando a 9 graus negativos, e as pessoas que passavam pela câmera estavam bastante agasalhadas, com casacos pesados, cachecóis e gorros. Se um dos transeuntes fosse Cassandra, será que sequer conseguiriam reconhecê-la? Quando Jane se inclinou para se aproximar do monitor, Benny fez o mesmo, expelindo germes na sua nuca cada vez que respirava. Senhor Lima, o senhor poderia nos fazer um grande favor? Perguntou ela. Sim, claro. Eu percebi que tem um café descendo a rua. Meu parceiro e eu ficaríamos muito contentes com um pouco de café agora. O que vocês querem? Um latte? Cappuccino? Eles fazem de tudo. Ela tirou uma nota de 20 da bolsa e lhe entregou. Café com açúcar. Para nós 2. Pode deixar. Benny colocou um casaco de penas tão grande que ficou parecendo uma nuvem indo até a porta. Fico feliz em ser útil à polícia de Boston. Não precisa ter pressa, pensou ela quando a porta se fechou depois que ele saiu. No monitor, o registro da hora avançou para 8:10 e o desfile de pedestres foi escasseando devagar. A essa altura,
Cassandra já devia ter voltado para casa, o que significava que ela havia entrado na Utica Street pelo outro lado. Droga, nós a perdemos. Bigo, disse Frost de repente. Jane voltou a prestar atenção no monitor. Frost havia parado o vídeo. Duas figuras estavam fundidas numa única silhueta, flagradas no momento exato em que entravam na Utica Street. Embora Jane não conseguisse ver o rosto deles, estava claro pela estatura e pela largura dos ombros que o mais alto era um homem. A figura menor parecia estar se inclinando para perto dele, repousando a cabeça em seu ombro. Jane observou a figura de duas cabeças, tentando identificar alguma característica particular, mas os rostos estavam cobertos pela escuridão. Cassandra tinha 1,67 m. Se essa é ela, então o homem deve ter pelo menos 1,80 m, arriscou Jane. Isso foi às 8h15, disse Frost. Se ela deixou o estúdio às 6, por onde andou? Onde ela encontrou esse cara? Jane se concentrou no que estava pendurado no ombro do sujeito, uma mochila. Pensou no que ele poderia estar carregando. Luvas de látex, instrumentos cirúrgicos. Tudo que um assassino bem preparado poderia precisar para executar seu ritual post-mortem. O toque da mão de Benny em seu ombro quase a fez dar um pulo da cadeira. Ei, sou só eu. Trouxe os cafés. E entregou um copo a Jane. Ela se ajeitou na cadeira com o coração a mil e tomou um gole de café, tão quente que queimou sua língua. Vá com calma. Leve o tempo que precisar. Aquele ali é ele? Quis saber, Benny. Jane se virou e o viu olhando fixamente para o monitor. Benny, pelo menos, podia ser excluído como suspeito. Casaco nenhum conseguiria esconder um homem enorme como ele. Vamos dizer apenas que é uma pessoa que nos interessa. E vocês o viram na minha câmera de segurança. Maneiro. Mas aquele vislumbre era breve demais. Apenas a sombra de duas pessoas passando rapidamente pela tela. Avance, pediu Jane. Vamos ver se a gente consegue pegá-lo na hora que ele vai embora. O registro da hora seguiu adiante. 9 horas, 10 horas. Às 11h10, Frost parou o vídeo. E aí está você, disse Jane em voz baixa. O rosto do sujeito estava encoberto pela sombra do capuz, impedindo a identificação das feições dele. Novamente estava com a mochila pendurada no ombro. Ele entra na Utica Street com a vítima às 8h15, disse Frost. Vai embora às 11h10. 3 horas depois. O que lhe dava tempo mais que suficiente para matar e mutilar. O que mais você andou fazendo no apartamento dela durante essas 3 horas? Ficou aproveitando a vista. Jane pensou em Cassandra Coyle, numa posição tão serena na cama, a causa da morte ainda desconhecida. Uma droga, uma toxina? Como convencer uma vítima a engolir veneno? Será que Cassandra sabia que estavam lhe oferecendo a morte? O rosto dele não aparece em nenhum momento, comentou Frost. Não dá para dizer sua idade ou raça. Tudo que podemos supor é que se trata de um homem, ou de uma mulher bem alta. Tem mais uma coisa que a gente sabe, acrescentou Jane. O quê? Não era um estranho. E olhou para Frost. Ela foi para casa com ele. Capítulo 10. O velório de Cassandra Coyle parecia uma zona de guerra. De seu assento na sexta fila da igreja de Saint-Anne, Jane observava os olhares venenosos serem lançados de um lado para o outro como flechas entre os campos inimigos da ex-esposa de Matthew Coyle, Elaine, e da atual, Priscilla. Na fila atrás de Jane, algumas mulheres fofocavam sobre a segunda esposa de forma pouco discreta. Olha só para ela, fingindo que realmente se importava com a pobre menina. O que será que Matthew viu nela? O dinheiro, é claro. O que mais? Ela é toda plastificada, do rosto aos cartões de crédito. Pobre Elaine, ter que estar na mesma igreja que ela num dia terrível como esse. Jane olhou de relance para trás e viu duas mulheres com seus 50 anos, as cabeças próximas, unidas em desaprovação. Assim como a primeira esposa de Matthew Coyle, Elaine, ambas pertenciam à irmandade de esposas que ao mesmo tempo temiam e desprezavam mulheres como Priscilla, que apareciam do nada e tomavam delas os maridos de cabeça fraca. Essa irmandade havia comparecido ao velório em massa, e algumas delas encararam Priscilla abertamente quando ela se levantou para se dirigir ao grupo ali presente. Priscilla não havia poupado gastos no velório, e o caixão de sua enteada era feito de jacarandá reluzente e enfeitado com uma suntuosa coroa de gladios brancos. Ela parou para tocar o caixão fechado, uma pausa teatral que fez até Jane torcer o nariz, antes de seguir em direção ao microfone. A maioria de vocês provavelmente soube que Matthew não pôde estar aqui conosco hoje, começou Priscilla. Eu sei que ele gostaria de estar, mas se encontra no hospital, se recuperando do choque da perda de sua filha maravilhosa. Então cabe a mim falar em nome de nós dois. Nós perdemos. O mundo perdeu uma jovem bonita e talentosa. E os nossos corações estão devastados. Alguém bufou atrás de Jane, um som alto bastante para ser ouvido do outro lado da igreja, onde Frost estava sentado entre os membros do time Priscilla. Ela viu Frost balançar a cabeça, incrédulo, e tentou imaginar os comentários que ele estava ouvindo dos aliados de Priscilla, agora ocupados em lançar olhares raivosos para a mulher que tinha acabado de bufar. Conheci Cassie quando ela tinha só 6 anos. Ela era uma menina tímida e magricela, de pernas e cabelos compridos. Continuou Priscilla. Se havia percebido o clima de desaprovação no ambiente, ela o ignorava por completo. Também evitava olhar para a fileira da frente, onde sua rival, Elaine, estava sentada.
Por mais que mal nos conhecêssemos, Cassie me envolveu com seus bracinhos e disse: agora eu tenho outra mamãe. Foi nesse momento que percebi que seríamos uma família de verdade. Porra nenhuma, murmurou a mulher atrás de Jane. Uma jovem jazia morta no caixão. O pai dela estava em estado grave no hospital, e era assim que a família Coyle demonstrava seu luto, com ressentimento e raiva. Jane já havia presenciado tudo isso antes, em funerais de outras vítimas. Um assassino age de repente, impedindo que desavenças sejam resolvidas, que despedidas sejam feitas, e conversas inacabadas assim o permanecem para sempre. Ali estava o resultado, uma família dividida pela perda. Priscila se sentou, e um trio familiar se levantou para falar em seguida. Os colegas cineastas de Cassandra haviam conseguido dar um trato razoável no visual. Os dois rapazes usavam de terno e gravata escuros. Embora Amber estivesse sóbria em um vestido preto, a argola dourada no nariz dela reluzia intensamente sob as luzes do altar. Os três pareciam exploradores confusos que, de alguma maneira, tinham acabado no meio da multidão e não sabiam muito bem como se misturar. Amber claramente estava abalada demais para dizer qualquer coisa, enquanto Ben se limitava a encarar os próprios pés. Foi Travis quem falou por todos, piscando de nervosismo sob o holofote. Nós éramos os 4 mosqueteiros, e a Cassie era o nosso D'Artagnan. Começou Travis. Ela era uma guerreira, uma líder, uma narradora que conseguia transformar traumas de infância em ouro. Essa era a nossa Cassandra. Nós 4 nos conhecemos numa aula de cinema na NY, onde aprendemos que as histórias mais poderosas emergem dos episódios mais dolorosos da vida. Estávamos em meio ao processo de transformar uma dessas histórias em filme quando a perdemos. Nesse momento, a voz de Travis vacilou. Enquanto ele fazia uma pausa para se recuperar, Amber pegou sua mão e bem baixou a cabeça ainda mais. Se o que aprendemos naquela aula for verdade, prosseguiu Travis, se a dor é o que traz à tona as melhores histórias, então disso aqui sairá uma história do cacete. A dor da perda da Cassie é maior do que nós 3 sabemos lidar. Mas juramos terminar o que você começou, Cass. Esse filme é a sua história e o seu filho. Não vamos decepcioná-la. Eles deixaram o altar e voltaram ao banco. Por um momento, ninguém se levantou para falar. Sob o silêncio prolongado, o rangido súbito do banco pareceu ainda mais alto quando Elaine Coyle se levantou. A mãe de Cassandra parecia ainda mais formidável do que 4 dias atrás, quando tinha sido interrogada por Jane Frost e o choque da morte da filha mal a permitirá falar. Agora ela caminhava com determinação até o altar. Quando chegou lá, parou por um instante, observando o público. Diferentemente de Priscila, cujo rosto tinha sido esticado para formar uma versão lisa, mas plastificada, de juventude eterna, Elaine ostentava a idade sem nenhum sinal de vergonha, o que a tornava ainda mais impressionante. O penteado alto tinha mechas grisalhas, e o rosto trazia marcas da passagem de 58 anos. No entanto, aquela mulher irradiava força e amargura. Minha filha não suportava estupidez. Ela escolhia como amigo somente as pessoas em quem acreditava e retribuía a lealdade delas multiplicada por 1000. Ela olhou para os 3 jovens cineastas. Obrigada, Travis, Ben e Amber, por serem amigos da minha filha. Vocês conhecem os obstáculos que a Cassie superou. Quando as coisas ficaram feias, vocês continuaram do lado dela. Diferentemente de algumas pessoas que não têm senso de lealdade algum, que fogem da responsabilidade ao primeiro sinal de tentação. O olhar de Elaine se voltou para Priscila e endureceu. Atrás de Jane, o time Elaine soltou murmúrios de aprovação. Se Cassie estivesse aqui, ela diria a vocês o que é o amor de verdade. Diria que é não dar as costas a uma criança de apenas 6 anos. Não se pode compensar essa traição cobrindo-a de dinheiro e presentes. A criança sempre sabe. A criança nunca esquece. Meu Deus, será que alguém não pode acabar com isso? Sussurrou um homem. Priscila se levantou e se retirou da igreja. Foi o padre quem delicadamente assumiu o controle da situação. Ele foi até o altar e o microfone aberto capturou seus cochichos. Vamos passar para o próximo orador, minha querida? Não. Eu ainda tenho algo a dizer, insistiu Elaine. Mas talvez seja melhor fazer isso em algum outro momento. Por favor, me permita acompanhar a senhora de volta ao assento. Não, eu? Elaine cambaleou repentinamente. Seu rosto ficou lívido, e ela esticou o braço para se agarrar ao altar. Alguém pode me ajudar? Implorou o padre, tentando segurá-la pelos braços. Ele ainda estava segurando quando Elaine escorregou e desabou no chão. Elaine estava sentada na sacristia, bebericando uma xícara de chá com bastante açúcar. Havia recuperado a cor, assim como a determinação. Recusará a ambulância e descartar com firmeza todas as sugestões de que fosse levada para a emergência de um hospital. Em vez disso, ficou ali sentada, de cara fechada, enquanto o padre se apressava em reabastecer sua xícara com água quente. Atrás dela se avultava uma estante de livros repleta de volumes sobre compaixão, fé e caridade, coisas que não podiam ser vistas nos olhos de Elaine. Já faz uma semana agora, disse ela, olhando para Jane e Frost. E vocês ainda não têm ideia de quem matou a minha filha. Estamos seguindo todas as pistas, senhora, explicou Jane. E o que descobriram? Bem, descobrimos que a senhora tem uma família bastante complicada. E não há nada como vê-la em toda a sua glória. Jane puxou uma cadeira e se sentou para encarar Elaine. Tenho que dizer que a senhora pegou pesado com Priscila. Ela merece. O que mais se pode dizer de uma mulher que rouba o marido? Eu diria que o marido tem algo a ver com isso. Ah, os dois tiveram. Sabe como aconteceu? Não sei se quero saber. Matthew era o contador dela.
Cuidava dos impostos, ficava de olho nas diversas contas que ela tem. Sabia o quanto valia. Sabia que ela podia garantir a ele uma vida boa. Quando Matthew começou a sair da cidade em voos para viagem de negócios, eu não fazia ideia de que estava com ela. E lá estava eu, em casa, com a pobrezinha da Cassie, uma época horrível para sermos deixadas sozinhas. Uma garotinha tinha acabado de ser sequestrada no nosso bairro e todas as famílias estavam inquietas. Mas você acha que ele se importou? Não. Estava ocupado demais correndo atrás daquela riquinha. O padre congelou, com a chaleira fumegante posicionada sobre a xícara. Corado, ele se virou. Elaine olhou para Jane. Você falou com ela. Aposto que ela contou uma versão completamente diferente da história. Priscila disse que o casamento de vocês já estava com problemas, disse Jane. É claro que ela diria algo assim. É o que essas destruidoras de lares sempre fazem. Jane suspirou. Nós não somos psicólogos familiares. Senhora, estamos apenas tentando descobrir a identidade do assassino da sua filha. A senhora acha que a morte de Cassie pode ter algo a ver com os diversos conflitos na família? Eu sei que elas se odiavam. Sua filha odiava Priscila. Outra mulher aparece do nada e rouba o seu pai. Tente imaginar como ela se sentiu. Você não a odiaria? Não foi difícil imaginar. Jane pensou no próprio pai, que havia tido um breve caso com uma mulher a qual agora eles se referiam como perua. Pensou em como isso tinha transformado o coração de Angela em pedaços. Agora que o casinho de Frank tinha chegado ao fim. E ele, voltado para casa, será que algum dia os pedaços poderiam ser reunidos novamente? Se estão procurando uma suspeita que odiava minha filha, disse Elaine, vocês deveriam dar uma boa olhada em Priscila. Existe mais alguém em quem deveríamos nos concentrar? Perguntou Frost. Um monte de gente veio ao velório hoje. A senhora reconheceu a maioria? Por que a pergunta? Porque às vezes o assassino pode se insinuar no meio da investigação. Ele vai ao velório para ver o efeito sobre a família da vítima. Faz uma série de perguntas para descobrir se a polícia está no caminho certo. O padre encarou Frost. O senhor acha que o assassino pode ter vindo aqui? Na minha igreja. É sempre uma possibilidade, senhor. Por isso colocamos a câmera de vigilância na entrada, para ter uma imagem do rosto de todo mundo que entrou na igreja. Se o assassino tiver passado por aqui, ele pode estar nesse vídeo. Frost olhou para Elaine. A senhora viu alguém que parecia deslocado? Além daquele pessoal horrível da Priscila? Elaine meneou a cabeça. Eu conheço a maioria das pessoas. Os colegas de escola da Cassie. Alguns velhos amigos de Brooklyn, onde ela cresceu. Muitas pessoas a amavam e vieram prestar suas homenagens. Ela baixou o olhar para o chá frio, franzindo a testa de desgosto. Graças a Deus eu não precisei olhar para ele. Quem? Matthew. Ouvi dizer que ele está em coma e que o prognóstico não é bom. Ela colocou a xícara na mesa, com um estrépito triunfal. Se ele morrer, está aí um velório ao qual eu não vou comparecer. Nada é tão lindo quanto uma família grande e feliz, não é, Frost? Disse Jane no caminho de volta para o departamento de polícia de Boston, atrás do volante. A filha foi assassinada, o ex-marido está sendo mantido vivo por aparelhos e ela não consegue parar de censurar a segunda esposa malvada. Eu achava que Priscila era uma pessoa difícil, mas essa mulher, ela está em outro nível. Como alguém pode guardar rancor de um ex por tanto tempo? Quero dizer, quanto tempo já se passou? Foram 19 anos desde o divórcio. Jane parou num sinal vermelho e olhou para Frost, que havia sofrido no doloroso divórcio e mesmo assim nunca se mostrará rancoroso. E agora ele tinha voltado a ver filme, de comer pizza com a ex. Se existia alguém que não tinha o gênio de guardar mágoas, esse alguém era Frost, cuja simpatia lendária servia apenas para queimar o filme de Jane. O problema de ser simpático é que as pessoas pisam em você. Crescer ao lado de dois irmãos havia ensinado a Jane que um chute de surpresa na canela normalmente era mais eficiente do que pedir por favorzinho. Você não sente raiva da Alice? Perguntou ela. Por que a gente está voltando a falar da Alice? Já que o assunto é uma ex com raiva. Bem, eu sinto raiva dela, admitiu ele. Um pouco, mas de que adianta ficar com raiva pelo resto da vida? Não é saudável. É preciso perdoar e seguir em frente, como a sua mãe fez. Ela não deu a volta por cima. O problema é que o meu pai também deu a volta por cima. Deu a volta por cima e foi parar direto na vida dela novamente. Isso não é bom. Ver os dois juntos outra vez? Apareça no jantar de Natal dos Rizzoli. Você vai poder ver com os próprios olhos o quanto as coisas vêm funcionando bem entre os dois. Isso é uma ameaça ou um convite? Minha mãe vive perguntando quando você vai jantar lá de novo. Você é como o filho bonzinho que ela nunca teve, e ela sempre vai sentir um carinho especial por você depois de ter trocado o pneu furado dela. E você pode muito bem aparecer, porque vai ter muita comida. Eu estou falando de uma quantidade insana de comida. Nossa, eu bem que gostaria de ir, mas já tenho planos para o Natal. Não me diga. Jane olhou para Frost. Alice? Isso. Jane suspirou. Tudo bem. Acho que você pode levá-la. Está vendo? É por isso que eu não posso levar a Alice. Ela fica bastante chateada com a sua atitude em relação a ela. Eu sou assim com a Alice por causa do que ela fez com você. Odeio quando alguém deixa você magoado. E se a Alice fizer isso outra vez, eu vou dar um chute nela. E é por isso que eu não vou levá-la para o jantar. Mas dê um abraço na sua mãe por mim. Ela é uma senhora simpática. Jane parou no estacionamento do departamento e desligou o motor. Eu queria encontrar uma desculpa para não ir.
Do jeito que as coisas estão entre a minha mãe e o meu pai, não vai ser uma noite muito divertida. Bem, você não tem escolha. Estamos falando da sua família e do Natal. Pois é, Jane bufou. Ho, ho, ho. Capítulo 11. Mas e aí? O que aconteceu com a garota que teve os olhos arrancados? Do outro lado da mesa de jantar, Jane franziu a testa para o irmão, Frank, que cortava uma generosa fatia de paleta de cordeiro assada. A mãe deles havia passado o dia todo na cozinha, trabalhando duro na refeição agora disposta, no auge de sua glória sobre a mesa da família Risoli. A paleta de cordeiro tinha sido decorada com dentes de alho e assada à perfeição, até ficar ao ponto para mal passada. Ao redor dela havia tigelas de batatas assadas com alecrim, vagem com amêndoas, 3 saladas diferentes e pãezinhos caseiros. Ângela estava sentada à cabeceira, com o rosto brilhando por causa do suor da cozinha, esperando receber algum elogio da família pelo banquete magnífico que havia preparado. Mas não. Frank tinha que puxar esse assunto, partir direto para o assassinato, e o fez enquanto cortava a carne, liberando um rio de líquido cor de sangue. Não é hora nem lugar para isso, Frank, murmurou Jane. Ângela, a comida está incrível, elogiou Gabriel, como sempre o genro atencioso. Você se supera a cada Natal. Faz mais de uma semana, continuou Frank, sem se deixar abalar. Já estamos muito além das primeiras 48 horas. Virando-se para o pai, Frank disse com ar de autoridade. Caso não saiba disso, pai, as primeiras 48 horas depois de um homicídio são o período em que é mais provável solucionar o crime. E parece que a polícia de Boston ainda não tem nem mesmo um suspeito. De cara fechada, Jane cortou batatas e vagens para a filha de 3 anos, Regina. Você sabe que eu não posso falar do caso. Claro que pode. Somos todos a mesma família aqui. Além do mais, os jornais só falam do que o criminoso fez com essa garota. Em primeiro lugar, esse detalhe em particular sobre os olhos não deveria ter vindo ao público. Alguém vazou a informação. Eu estou tentando descobrir quem foi. Segundo, ela não era uma garota. Ela tinha 26 anos, o que fazia dela uma mulher. Claro, claro. Você não para de brigar comigo por causa disso. E você continua me ignorando. Jane se virou para Ângela. Mãe, o cordeiro assado ficou perfeito. Como você conseguiu deixar a carne tão macia? O marinado é tudo. Janezinha, eu te dei a receita no ano passado. Lembra? Tenho que procurar. Mas nunca vai ficar tão bom quanto o seu. Arrancar os olhos de uma garota, isso deve ter algum significado psicológico profundo, comentou Frank, a autoridade onisciente sobre tudo. Faz a gente pensar em qual seria o simbolismo. Esse cara deve ter algum problema com o jeito como as garotas, as mulheres olham para ele. Jane caiu na risada. Então você acha que pode traçar o perfil de criminosos agora? Jane, disse Frank, o seu irmão tem todo o direito de expressar a opinião dele. Sobre uma coisa que ele não sabe, eu sei o que ouvi dizer, retrucou Frank. Que seria? Que os olhos da vítima foram removidos e que o criminoso os deixou na mão dela. Ângela baixou a faca e o garfo na mesa. É Natal. A gente precisa falar dessas coisas horríveis. É o trabalho deles, tentou justificar o pai de Jane, enfiando batatas na boca. Temos que aprender a lidar com isso. Desde quando esse é o trabalho do Frank? Questionou Jane. Desde que ele começou a frequentar todos aqueles cursos de criminologia em Bunker Hill. Você é a irmã dele. Deveria encorajá-lo. Pode dar uma mãozinha quando ele for tentar arrumar uma vaga na polícia. Mas eu não vou me candidatar a um cargo na polícia de Boston, retrucou Frank com um tom de arrogância estirado sério. Já estou no estágio 3 do SSA. As perspectivas são boas, muito boas. Jane franziu a testa. O que é o SSA? Seu maridinho sabe. Frank olhou de relance para Gabriel. Até o momento, Gabriel se ocupará em cortar a carne para Regina. Com um olhar de resignação, ele respondeu. É o sistema de seleção de agentes especiais. Bacana, não é? Disse Frank, dando tapinhas nas costas do filho. Nosso Frank aqui vai virar agente do FBI. Espera aí. Pai, disse Frank, erguendo modestamente as mãos em sinal de protesto. Ainda está no início do processo. Eu passei no primeiro exame. Agora vou para as apresentações. É nessa hora que ter um cunhado que trabalha na agência vai me beneficiar. Certo, Gabi? Mal não vai fazer. Foi a resposta prudente de Gabriel. Ele se virou para Ângela. A senhora pode passar um pouco de vagem? A Regina está devorando tudo. É por isso que eu quero me manter atualizado sobre as investigações em andamento, justificou Frank. Como essa garota que teve os olhos arrancados. Eu quero ver como o caso é tratado em nível local. Bem, Frank, disse Jane, acho que eu não tenho muito a ensinar a você, já que só trabalho em nível local. Que jeito é esse de falar com seu irmão? Estourou o pai. Frank não é bom o bastante para fazer parte do seu clube. Não é uma questão de ser bom o bastante, pai. Trata-se de uma investigação em andamento. Eu não posso falar dela. A sua amiga maluca fez a necropsia? Perguntou Frank. O quê? Ouvi dizer que os policiais a chamam de Rainha dos Mortos. Quem disse isso? Eu tenho minhas fontes. Frank sorriu para o pai. Eu não me importaria em passar uma noite no necrotério com ela. Ângela afastou a cadeira da mesa e se levantou. Nem sei porque eu ainda me dou ao trabalho de cozinhar. Da próxima vez vou só pedir pizza. E foi para a cozinha.
Não se preocupem com ela. Ela vai ficar bem, disse Frank. Só precisa de alguns minutos para esfriar a cabeça. Jane baixou o garfo com força na mesa. Meus parabéns, vocês dois. O quê? Disse o pai. Você e a minha mãe acabaram de voltar. E é assim que você a trata? Qual o problema? Perguntou o irmão. Eles sempre foram assim. E isso faz com que não tenha problema nenhum? Jane largou o guardanapo e se levantou. Você também vai deixar a mesa? Perguntou o pai. Alguém precisa ajudar a minha mãe a envenenar a sobremesa. Na cozinha, Jane encontrou Angela parada ao lado da pia, servindo-se de uma generosa taça de vinho. Quer dividir a garrafa? Perguntou Jane. Não. Acho que eu mereço tudo sozinha. Angela tomou um gole desesperado. Tudo voltou a ser como antes, Jane. Nada mudou. Você mudou. A velha Angela iria fingir que não ouviu os comentários inconsequentes do marido e se manteria firme até o fim do jantar. Mas, para esta nova Angela, os comentários deviam ter sido como 1000 pequenos cortes na alma. E ali estava ela, tentando remediar a dor com Chianti. Tem certeza de que quer beber sozinha? Questionou Jane. Ah, tudo bem. Venha. Pode se juntar a mim, cedeu Angela, servindo uma taça para a filha. Ambas tomaram um gole e suspiraram. Você preparou uma refeição maravilhosa, mãe. Eu sei. Meu pai também sabe. Ele só não sabe expressar isso. As duas tomaram mais um gole. Então Angela perguntou em voz baixa. Você tem visto o Vince ultimamente? Jane parou, surpresa diante da menção a Vince Corsac, o policial aposentado que por um breve momento tinha feito de Angela uma mulher extremamente feliz. Até Frank voltar para reivindicar a esposa, até a culpa católica de Angela, seu senso de dever a forçarem a terminar o caso com Corsac. Franzindo a testa para o vinho, Jane respondeu. Sim, eu esbarro com ele de vez em quando. Normalmente quando almoço no Doyle's. Como ele está? Na mesma, mentiu. A verdade era que Vince Corsac andava arrasado. Parecia um homem decidido a se encher de comida e bebida até morrer. Ele está saindo com alguém? Eu não sei, mãe. Vince e eu não tivemos chance de conversar. Eu não o culparia se estivesse. Ele tem o direito de seguir em frente, mas... Angela colocou a taça na bancada. Ah, meu Deus, acho que eu cometi um erro. Eu não devia ter me separado dele, mas agora é tarde demais. A porta da cozinha foi aberta e o irmão de Jane entrou com passos arrastados. Ei, meu pai quer saber o que tem de sobremesa. Sobremesa? Angela esfregou os olhos e se virou para a geladeira. Pegou um pote de sorvete de dentro dela e o entregou a Frank. Pronto. Só isso. Por quê? Você esperava profiteroles? Tudo bem, tudo bem. Eu só queria saber. Tem calda de chocolate também. Vá lá e sirva todo mundo. Quando Frank estava quase saindo da cozinha, ele se virou para Angela. Mãe, é muito bom que tudo tenha voltado ao normal. Entre você e o meu pai, quero dizer. É como as coisas devem ser. Claro, Frank. Angela suspirou. Como as coisas devem ser. O celular de Jane tocou. Ela o pescou do bolso, deu uma olhada no número e atendeu. Detetive Rizzoli. Para o desconforto de Jane, Frank ficou acompanhando a conversa com olhos de águia. O senhor aspirante agente especial, pronto para se insinuar no caso. Já estou aí, avisou, desligando. Ela olhou para Angela. Eu sinto muito, mãe. Preciso ir. Você pegou outro caso. Quis saber, Frank? Do que se trata? Você quer mesmo saber? É claro. Leia o jornal de amanhã. É impressão minha, ou parece que sempre nos dão os casos mais esquisitos, disse Frost. Eles estavam parados, tremendo de frio, no pier de Jeffries Point. Jane sentia como se seu rosto estivesse sendo perfurado por diversas lanças de gelo com o vento que soprava pelo ancorador interno. Ela levantou o cachecol para cobrir o nariz já dormente. Apenas 4 dias tinham passado desde o início oficial do inverno, mas já havia placas de gelo finas flutuando no porto. Ali perto, no aeroporto Logan, um avião decolou, o rugido das turbinas abafando brevemente o som rítmico da água batendo nas estacas. Todos os homicídios são esquisitos a seu próprio modo, retrucou Jane. Não era assim que eu queria passar o Natal. Tive que deixar Alice justamente quando as coisas estavam começando a ficar aconchegantes. Frost olhou para baixo, para o motivo pelo qual ele e Jane tinham sido arrancados de seus jantares para se encontrar naquele ponto deserto. Pelo menos não deve ser difícil descobrir a causa da morte nesse caso. Sob a luz das lanternas havia um homem jovem, branco, de peito nu, exposto ao vento invernal. Afora isso, ele estava bem vestido, com calça de lã, um cinto de couro de avesso e sapatos de couro escoceses. Um sujeito bem apessoado, talvez na casa dos 25 anos, pensou Jane. De barba feita e arrumado, um corte de cabelo moderno, uma franja loira penteada para cima. Não tinha sujeira sob as unhas nem calos nas mãos. Alguém que poderia ser encontrado trabalhando num escritório no centro da cidade. Não caído num pier sem camisa, em meio a um vento intenso, com 3 flechas enfiadas no peito. A aproximação de faróis fez Jane se virar e ver um Lexus parando atrás da viatura. Maura Easy saiu do carro, com o longo sobretudo esvoaçante feito uma capa ao vento. Estava toda vestida de preto invernal, botas, calça, blusa de gola roulé. Trajes adequados para a rainha dos mortos de Boston. Feliz Natal, disse Jane. Eu tenho um presente especial para você. Maura não respondeu. Sua atenção estava focalizada no jovem aos pés deles. Ela tirou as luvas de lã e as enfiou no bolso.
As luvas roxas de látex que colocou em seguida não a protegeriam naquele frio. Por isso, antes que perdesse a sensibilidade dos dedos, ela se agachou e analisou as flechas. Todas as 3 tinham entrado pelo peito, 2 do lado esquerdo do externo, uma do direito. Todas as 3 haviam perfurado de tal maneira que apenas metade das flechas podia ser vista. Parece que alguém ganhou um arco e flecha novinho em folha de Natal, comentou Jane, e resolveu praticar nesse pobre coitado. O que aconteceu aqui? Perguntou Maura. O vigia estava fazendo a ronda quando encontrou a vítima. Ele jura que o corpo não estava aqui 3 horas atrás, quando passou por aqui pela última vez. É um ponto remoto, então nada de câmeras de segurança por perto. Acho que vamos ter dificuldade para encontrar testemunhas, especialmente na noite de Natal. Parecem flechas de alumínio normais, todas com as mesmas plumas laranja. Provavelmente podem ser encontradas em qualquer loja de esportes, sugeriu Maura. Elas entraram em ângulos levemente diferentes. Não vejo nenhum outro ferimento, e isso me parece estranho, acrescentou Frost. Jane riu. Essa é a única coisa que parece estranha para você. O cara leva 3 flechadas, todas no peito. Colocar a flecha no arco leva 1 ou 2 segundos. Nesse meio tempo, vocês não acham que o cara ia se virar e sair correndo? É como se ele simplesmente tivesse ficado parado e deixado alguém disparar 3 vezes no peito. Eu não acho que tenham sido essas flechas a causa da morte, arriscou Maura. Pelo menos uma delas deve ter atravessado o pulmão ou algo assim. Com certeza, baseando-se nas localizações. Mas vejam como tem pouco sangue saindo desses ferimentos. Apontem as lanternas para cá. Quando Jane e Frost voltaram suas lanternas para o corpo, Maura colocou a mão na axila direita do sujeito e pressionou a pele com os dedos inuvados. Já existe certa lividez na axila direita e parece estabelecida. Ela deu a volta no corpo para examinar a outra axila, mas não a lividez na esquerda. Me ajudem a virá-lo de lado. Quero dar uma olhada melhor nas costas. Jane e Frost se agacharam ao lado do corpo. Tomando cuidado para não desalojar nenhuma das flechas, posicionaram o cadáver sobre o lado direito. O frio da pele atravessava as luvas de látex de Jane, como carne refrigerada tirada da geladeira. Com os olhos agrilhoados pelo vento, ela se concentrou nas costas expostas, agora iluminadas pela lanterna de Maura. O corpo foi deslocado depois que o encontraram? Perguntou a legista. O vigia disse que nem tocou nele. Por quê? Estão vendo como a lividez atingiu apenas o lado direito do corpo? A gravidade fez o sangue se acumular ali, porque ele ficou deitado sobre o lado direito durante pelo menos algumas horas após a morte. Mas aqui está ele, deitado em posição supina. Então a vítima foi morta em outro lugar, talvez trazida para cá no porta-malas de um carro. É o que o padrão do livor mortis sugere. Maura estendeu a mão para flexionar o braço do cadáver. O rigor mortis está começando a atingir os membros. Eu estimaria que a morte ocorreu de 2 a 6 horas atrás. Então ele foi trazido para cá e deixado de barriga para cima. Jane fitou as 3 flechas, cujas plumas laranja tremiam com o vento. Qual o sentido de perfurá-lo com flechas se ele já estava morto? É algum simbolismo esquisito? Pode ter sido um ataque de fúria, sugeriu Maura. O criminoso não conseguiu liberar todas as emoções quando matou esse homem. Por isso matou outra vez, e mais uma, atravessando com flechas. Ou talvez as flechas signifiquem algo, apontou Frost. Sabem no que isso me faz pensar? Em Robin Hood. Roubava dos ricos para dar aos pobres. O cinto dele é feito de couro de avestruz, o que não é barato. O cara parece ter bastante dinheiro. Mesmo assim acaba morto e sem camisa num pier, disse Jane. Ela se virou para Maura. Se não foram as flechas, o que matou? Nesse momento, outro avião ganhou os céus partindo do aeroporto Logan. Maura ficou em silêncio, com as luzes da viatura lançando um brilho azul e branco em seu rosto, enquanto esperava o barulho da aeronave sumir. Eu não sei. Capítulo 12. Maura não conseguia se lembrar de uma manhã de Natal tão fria quanto aquela. Parada perto da janela da cozinha, com uma xícara de café aninhada nas mãos, olhava para o gelo que cobria seu quintal. O termômetro externo marcava 14 graus negativos, sem contar a sensação térmica causada pelo vento, e o pátio de lajotas naquele momento estava tão escorregadio quanto um rink. Mais cedo, ao sair para pegar o jornal, ela havia escorregado e quase caído na calçada, e os músculos das costas ainda doíam por ter se retorcido para se manter de pé. Era um dia propício a ficar em casa, e ela estava feliz por não ter de sair. Hoje seu colega Abby Bristol estava de plantão no Instituto Médico Legal e ela podia passar um tempo ocioso colocando a leitura em dia, para a noite desfrutar de uma refeição tranquila sozinha. Uma paleta de cordeiro já descongelava em cima da pia e uma garrafa de Amarone esperava para ser aberta. Reabasteceu a xícara de café e se sentou à mesa da cozinha para ler o Boston Globe. A edição de Natal era tão fina que quase não valia a pena folheá-la, mas aquele era seu ritual matinal sempre que tinha um dia de folga. 2 xícaras de café, um muffin inglês e o jornal. Um jornal de verdade, não pixels brilhando no laptop. Ela ignorou o gato malhado miando e se esfregando em seus tornozelos em busca de um segundo café da manhã. Maura havia adotado o animal guloso depois de tê-lo encontrado perambulando na cena de um crime no mês anterior, mas nem um dia se passará sem que ela se arrependesse de ter levado a fera para casa. Agora era tarde demais. O gato pertencia a ela. Ou ela pertencia ao gato. Às vezes era difícil dizer quem era o dono de quem.
Empurrou a fera com o pé para longe e abriu uma nova página do Globe. A descoberta do corpo no pier na noite anterior ainda não havia chegado ao jornal, mas ela viu uma nova nota sobre o assassinato de Cassandra Coyle. Causa da morte de jovem continua desconhecida. A morte de uma jovem encontrada na última terça-feira foi definida como suspeita pelos investigadores. Cassandra Coyle, 26 anos, foi encontrada em casa pelo pai após não comparecer a um almoço. A necropsia foi realizada na quarta-feira, mas o Instituto Médico Legal ainda não determinou a causa da morte. O gato pulou para a mesa e se sentou em cima do jornal, firmando as ancas sobre o artigo. Obrigada pelo comentário, disse Maura, colocando a fera de volta no chão. Despedindo-se, o animal lhe lançou um olhar de desdém e saiu da cozinha com o andar empertigado. A que ponto chegamos? Pensou ela. Agora eu estou falando com o meu gato. Quando foi que ela havia se transformado em mais uma maluca dos gatos solitária, dominada por um felino? Não precisava passar o Natal sozinha. Podia ter ido ao Maine e visitado seu tutelado, Julian, de 17 anos, no colégio interno. Podia ter dado uma festa de fim de ano para os vizinhos ou feito trabalho voluntário em um sopão ou aceitado algum dos muitos convites para jantar. Eu podia ter ligado para o Daniel. Pensou na noite anterior, quando havia ficado tão desesperada para vê-lo um pouquinho, nem que fosse de longe, que se infiltrara num banco nos fundos da igreja de Daniel para ouvi-lo celebrar a missa do galo. Ela, uma descrente, tinha ouvido as palavras de Daniel sobre Deus, amor e esperança, mas o amor que ambos sentiam um pelo outro só os havia feito sofrer. Nessa manhã de Natal, parado diante de sua congregação, será que Daniel havia esquadrinhado os bancos na esperança de vê-la outra vez? Ou será que envelheceriam paralelamente, sem que suas vidas voltassem a se cruzar? A campainha tocou. Maura se empertigou na cadeira, assustada pelo barulho. Estivera tão concentrada nos devaneios sobre Daniel que foi nele que pensou imediatamente, esperando para vê-la. Quem mais tocaria sua campainha na manhã de Natal? Olá, tentação. Eu vou ter coragem de abrir? Foi até o vestíbulo, respirou fundo e abriu a porta. Não era Daniel quem estava parado na varanda, e sim uma mulher de meia idade segurando uma grande caixa de papelão. A mulher estava embrulhada num volumoso casaco de pena, e usava um cachecol de lã e um gorro de tricô que cobria suas sobrancelhas, deixando apenas parte do rosto à mostra. Maura viu olhos castanhos cansados, bochechas rachadas pelo vento. Alguns tufos de cabelos loiros escapavam do gorro e balançavam ao vento. A senhora é a doutora Maura Isis? Perguntou a mulher. Sou, sim. Ela me pediu para trazer isso para a senhora. A mulher entregou a caixa a Maura. Não era pesada, mas o que quer que estivesse lá dentro chacoalhou. O que é isso? Não sei. Só me pediram para entregar na sua casa. Feliz Natal, senhora. A mulher deu meia volta e desceu os degraus até a calçada coberta de gelo. Espera, quem pediu a você que me entregasse isso? Gritou Maura. A mulher não respondeu. Ela foi até um furgão branco estacionado no meio-fio. Perplexa, Maura observou entrar no veículo e ir embora. O frio inclemente fez Maura voltar para dentro de casa e, ao fechar a porta com o pé, sentiu o conteúdo da caixa balançar e chacoalhar. Levou-a para a sala de estar e a colocou sobre a mesa de centro. A caixa estava lacrada com uma fita adesiva desgastada e não havia nenhuma etiqueta, nem nada que identificasse a quem aquilo pertencia ou que poderia conter. Maura foi até a cozinha buscar uma tesoura e, quando voltou, viu que o gato tinha subido na mesa de centro e estava dando patadas na caixa lacrada, louco para se enfiar dentro dela. Maura cortou a fita e a abriu. Dentro havia itens aleatórios que podiam ter vindo da promoção de um brechó, um relógio de pulso para mulheres mais velhas, com os ponteiros parados às 4h15, um saco plástico com bijuterias, uma bolsa de mão de couro envernizado, rachada e descamada. Mais ao fundo havia várias fotos de pessoas que ela não reconheceu, posando em muitos lugares. Viu uma velha fazenda, a rua de uma cidade pequena, um piquenique sob uma árvore. A julgar pelas roupas e pelos cortes de cabelo, aquelas fotos pareciam ter sido tiradas nos anos 40 ou 50. Por que alguém enviaria estas coisas para sua casa? Indo mais fundo, encontrou um envelope contendo mais fotos soltas. Maura foi passando as imagens até que de repente se deparou com um rosto familiar. Um rosto que fez os pelos de sua nuca ficarem arrepiados. Ela deixou as fotos caírem no chão, onde permaneceram, como uma cobra venenosa aos seus pés. Maura correu para a cozinha e ligou para Jane. Você conseguiu ver a placa? Perguntou a amiga. Pode me dizer qualquer coisa que ajude a rastrear o veículo. Era um furgão branco, respondeu Maura, andando pela sala de estar. Isso é tudo que lembro. Novo, velho, Ford, Chevrolet? Você sabe que eu não sei a diferença. Todos os carros parecem iguais para mim. Maura bufou e afundou no sofá. Me desculpa, eu não devia ter ligado para você no Natal, mas é que surtei um pouco. Deve ter sido exagero meu. Exagero? Jane deu uma risada incrédula. Você acabou de receber na porta de casa um presente de Natal assustador enviado por uma serial killer que supostamente está trancafiada numa prisão de segurança máxima. Isso devia deixar você preocupada pra cacete. Eu estou preocupada. A questão é, o que a Malteia quer de você? Maura encarou a foto que tanto havia mexido com ela. Era de uma mulher de cabelos escuros, parada sob um carvalho frondoso, cujos olhos encaravam a câmera com uma franqueza inflexível. Usava um vestido branco de tecido bem fino, marcando a cintura delgada e os braços esguios. Se a foto fosse de uma estranha, Maura a consideraria encantadora, tirada numa bela estrada no campo.
Mas ela sabia quem era aquela jovem. Envolvendo-se com os braços, disse em voz baixa. Ela se parecia tanto comigo. Enquanto Jane passava as fotos, Maura permaneceu sentada em silêncio, concentrando-se na árvore de Natal que decorara sem muito entusiasmo na semana anterior. Ainda não havia aberto os presentes que estavam debaixo da árvore, a maioria vindo dos colegas do IML. O presente de Jane, embrulhado num papel roxo prateado espalhafatoso, estava bem na frente, no centro. Tinha planejado abrir todos nesta manhã, mas a chegada da caixa de papelão afastara qualquer espírito de Natal daquela casa. Será que a intenção da caixa era oferecer uma espécie de trégua? Talvez a Malteia, usando sua própria lógica deturpada, tenha pensado que Maura gostaria daquelas lembranças de sua família biológica. Uma família sobre a qual ela desejava nunca ter ouvido falar. Uma família de monstros. O último daqueles monstros estava morrendo de uma forma lenta e dolorosa de câncer. Quando a Malteia se for, será que finalmente vou estar livre deles? Perguntou-se Maura. Será que vou poder voltar a pensar em mim como Maura Isis, filha dos respeitáveis senhor e senhora Isis, de São Francisco? Meu Deus! Dá uma olhada nessa família feliz, disse Jane, analisando uma foto de Malteia com o marido e o filho. A mamãe, o papai e o pequeno Ted Bundy. O menino definitivamente se parecia com ela. O menino. Meu irmão assassino, pensou Maura. A primeira vez em que havia colocado os olhos nele fora ao examinar seu cadáver. Ali naquela foto estava sua linhagem, uma família cujo ofício havia sido matar por dinheiro. Será que a Malteia tinha lhe enviado essas lembranças para recordá-la? De que não podia fugir de quem realmente era? Ela só está fazendo um dos seus joguinhos de novo, comentou Jane, deixando as fotos de lado. A Malteia deve ter escondido essa caixa em algum lugar, talvez num depósito. Depois fez aquela mulher entregá-la a você. No Natal, ainda por cima. É uma pena que você não consiga me dar mais detalhes do furgão. Me ajudaria a descobrir quem era a mulher. Mesmo que você descobrisse quem ela é, o que poderia fazer? Entregar uma caixa de fotos não é legal. Isso se trata de intimidação. A Malteia está perseguindo você. Do leito no hospital? Maura, isso deve ter perturbado você. Caso contrário, não teria me ligado. Eu não sabia para quem mais ligar. Como se eu fosse a sua última opção. Meu Deus, eu sou a primeira pessoa para quem você tem que ligar. Você não deveria estar enfrentando tudo isso sozinha. E o que é isso? Passar Natal sem ninguém. Só você e o maldito gato? Eu juro que no ano que vem vou arrastar você para jantar na casa da minha mãe. Nossa, parece divertido. Jane suspirou. Me diz o que você quer que eu faça com essa caixa. Maura olhou para baixo, para o gato que se esfregava na sua perna, fingindo afeto na esperança de ganhar outra refeição. Não sei. Bom, vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou me certificar de que a Malteia não possa voltar a fazer isso. Obviamente ela tem pessoas do lado de fora fazendo serviços para ela. Vou trancafiar aquela mulher de tal maneira que ela nunca mais vai conseguir chegar até você. Um pensamento repentino fez Maura congelar, um pensamento tão inquietante que sentiu um calafrio subir pelo seu pescoço. Até mesmo o gato pareceu sentir a inquietação e a observou com um novo estado de alerta. E se não tivesse sido a Malteia quem mandou a caixa? Quem mais poderia mandar isso? O marido dela está morto. O filho dela está morto. Não tem mais ninguém vivo na família. Maura se virou para Jane. A gente tem certeza disso? Capítulo 13. A semana entre o Natal e o Ano Novo não é oficialmente um período de férias, mas há na mesma caso você trabalha no meio de relações públicas como eu. Ninguém responde minhas ligações nem meus e-mails. Nenhum dos meus contatos habituais nos jornais quer saber da nova e escandalosa autobiografia de uma celebridade da TV que, por acaso, é uma abominável cliente minha. Essa última semana de dezembro é uma zona morta no que diz respeito a vender ou arrumar matérias sobre livros, mas acontece que é a semana de lançamento do livro de memórias da senhorita Victoria Avalon, estrela de um reality show. É óbvio que a senhorita Avalon não escreveu o livro de verdade, afinal, ela é semi-analfabeta. Uma ghostwriter de confiança foi contratada para essa missão, uma mulher chamada Betty, que entrega um texto limpo, ainda que pouco inspirado, e sempre cumpre prazos. Betty odeia Victoria, ou pelo menos é o que dizem os boatos. Como assessora, fico sabendo de um monte de fofoca, e essa joia em particular quase com certeza é verdadeira, pois Victoria é detestável. Eu também a odeio. Mas ao mesmo tempo a admiro por sua atitude de quem se importa com o que você pensa, pois esse tipo de atitude é exatamente o que é preciso para vencer na vida. Em relação a isso, Victoria e eu somos iguais. Eu também não dou a mínima, só consigo escondê-lo melhor. Na verdade, eu sou fantástica em esconder isso tudo. E assim me sento à mesa de trabalho, com um sorriso no rosto, e explico a Victoria pelo telefone porque nenhuma das esperadas entrevistas que pleiteamos em rádios na TV aconteceu. É que o Natal acabou de passar, digo, e todo mundo se empanturrou de peru e álcool demais para retornar às minhas ligações. Sim, Victoria, é um ultraje. Sim, Victoria, todo mundo sabe quanto você é importante. Seus peitos apareceram na Esquire. Você foi casada com um tight end do New England Patriots por 8 meses inteiros. Victoria acha que a culpa é minha por não ter nenhuma publicidade batendo à sua porta, que a culpa é minha pelas pilhas e pilhas do livro dela, na verdade, de Betty, não estarem diminuindo na Barnes & Noble. Continuo sorrindo mesmo quando ela começa a gritar comigo.
É importante sorrir mesmo ao telefone, pois as pessoas podem ouvir o sorriso na sua voz. E também é importante porque meu chefe, Mark, está me observando de sua mesa e não posso deixar que ele perceba que a nossa cliente está indo à loucura e provavelmente vai dispensar o serviço de assessoria de imprensa da Bookmarma Media. Estou sorrindo quando ela me chama de barbezinha idiota. Estou sorrindo até mesmo quando ela bate o telefone. Mark pergunta, ela está chateada? Sim. Ela queria estar na lista de mais vendidos. Ele bufa. É o que todo mundo quer. Você lidou bem com ela. Não sei se ele está me bajulando ou se acredita no que diz. Nós dois sabemos que Victoria Avalon nunca vai estar em nenhuma lista de mais vendidos. E nós dois sabemos que eu vou levar a culpa por isso. Preciso emplacar alguma matéria sobre esse livro idiota o mais rápido possível. Recorro ao computador para ver se o nome de Victoria apareceu em algum lugar na mídia. Até mesmo uma coluna de fofoca serviria. Mexo o mouse para ativar o monitor e a página do Boston Globe se ilumina. É então que vejo as últimas notícias. Não sobe Victoria, a quem subitamente não dou mais a mínima. Não, estou falando de uma matéria de capa sobre o rapaz morto no pier em Jeffreys Point algumas noites atrás. Ontem, na televisão, disseram que a vítima tinha levado flechadas. A polícia agora sabe o nome do sujeito. Talvez a gente devesse empurrar o livro dela para o Arthur outra vez, diz Mark. Acho que ele só precisa de um cutucão. A autobiografia dela é de certa forma relacionada ao futebol americano, e consigo vê-la aparecendo na coluna de esportes do Arthur. Ergo o olhar para Mike. O quê? Victoria foi casada com aquele jogador de futebol americano. Você não acha que é um gancho para um colunista esportivo? Me desculpa. Pego minha bolsa e me levanto. Eu preciso dar uma escapada. Tudo bem. Parece que não tem nada acontecendo hoje mesmo. Mas se tiver tempo para conferir aquele kit que a gente vai mandar para a imprensa sobre o livro da Alison Rive. Não ouço o restante do que ele diz, pois já estou correndo porta fora. Capítulo 14. Agora sabia o nome do sujeito morto. Estirado sobre a mesa de necropsia estava Timothy M. Sedogal, 25 anos, contador, solteiro, morador do North End, de Boston. As pontas das flechas ainda estavam encravadas no peito dele, mas Yoshima havia seccionado a parte das plumas com um cortador de metais, deixando apenas os tocos de metal despontando da carne. Mesmo assim, fazer a incisão em Y se mostrou um desafio, e o bisturi de Maura desenhou uma linha torta ao descer pelo peito, evitando passar sobre as perfurações. O ângulo de penetração de cada flecha já havia sido capturado numa radiografia, quando tinha ficado óbvio que uma delas penetrara na aorta descendente, o que certamente poderia ter sido classificado como uma ferida fatal. Se não fosse o fato de que o homem já estava morto quando a flecha atravessou seu peito. A porta do necrotério se abriu, e Jane entrou, colocando a máscara cirúrgica. Frost não vem. Ele está visitando a irmã da vítima outra vez. Ela tem tido muita dificuldade para lidar com essa situação. O pior Natal que ela já teve. Maura olhou para o corpo de Timothy M. Sedogal, visto com vida pela última vez na tarde de 24 de dezembro, quando deu um aceno animado para o vizinho ao sair de seu prédio. Era esperado na manhã seguinte na casa da irmã mais nova em Brooklyn para o brunch de Natal. Não apareceu lá. Àquela altura, a informação sobre o corpo de um rapaz encontrado em Jeffreys Point já estava nos jornais, e, temendo pior, a irmã ligou para a polícia. Os pais já estão mortos e ele era o único irmão dela, disse Jane. Imagine ter apenas 22 anos e não ter mais família. Maura deixou o bisturi na mesa e pegou o aparador. O que descobriram com a irmã? Alguma pista. Ela insiste que Tim não tinha inimigos e nunca se meteu em confusão. Era o melhor irmão mais velho do mundo. Todos o amavam, exceto quem disparou essas flechas contra ele, comentou Yoshima. Maura terminou de cortar as costelas e levantou o externo. Franzindo a testa para a cavidade exposta, perguntou. Algum histórico de uso de drogas? A irmã diz que não, sem sombra de dúvida. Ele era uma dessas pessoas loucas por alimentação saudável. Encontraram alguma droga na residência? Frost e eu reviramos o apartamento de cima a baixo. É só um estúdio, então não havia muito para ser revistado. Não encontramos nada de drogas, nenhuma parafernália para usar o que quer que fosse, nem mesmo um saquinho de maconha. Só um pouco de vinho na geladeira e uma garrafa de tequila no armário. O sujeito era completamente limpo. Ou é o que todo mundo acha? Pois é, Jane deu de ombros. Nunca dá para ter certeza. Todo ser humano tem seus segredos, e muitas vezes era Maura quem os descobria. O cidadão exemplar encontrado morto com pornografia infantil agarrada em sua mão inerte, a esposa perfeita da alta classe com uma agulha de heroína ainda presa no braço. Era quase certo que Timothy M. Sedogal também tinha seus segredos, e agora cabia a Maura descobrir o mais desconcertante de todos. O que matou? Encarando o tórax aberto, ainda não conseguia encontrar uma resposta, embora a causa da morte tivesse parecido evidente, a julgar pelos exames de raio-x. Agora ela conseguia ver a flecha em si, podia sentir a ponta de aço atravessando a parede da aorta. A aorta descendente é a principal via do sangue destinado à parte inferior do corpo. Uma vez rompida, o sangue começa a pulsar como um canhão, propelido por cada batida do coração. Se a causa da morte desse homem fosse uma hemorragia interna, ela estaria olhando para uma cavidade cheia de sangue, mas não havia o bastante acumulado ali. Isso lhe indicava que,
No momento em que a flecha havia penetrado a aorta, o coração já havia parado de bater. Posso ver no seu rosto que tem algum problema, comentou Jane. A resposta de Maura foi pegar o bisturi. Ela não gostava de incertezas, começou a cortar com uma urgência renovada. De dentro saíram o coração e os pulmões de um homem saudável. Ela não viu nenhuma doença coronária, nenhum enfisema nem sinal de que algum dia ele tivesse abusado do cigarro. O fígado e o baço também não tinham nenhum dano, enquanto o pâncreas forneceria insulina para uma vida inteira. Maura colocou o estômago na bandeja de dissecção e o abriu. Dele saiu um líquido marrom com forte cheiro de álcool. Ela parou, segurando o bisturi acima da bandeja, tomada subitamente pela lembrança de outro estômago aberto, outro odor de álcool. Uísque, declarou ela. Então ele estava bebendo antes de morrer. Maura olhou para Jane. Isso lembra outra vítima. Você está pensando em Cassandra Coyle. O estômago dela continha vinho. Também não consegui determinar a causa da morte de Cassandra. Será que o álcool é um denominador comum aqui? Algo ingerido com a bebida. Fomos a todos os bares da vizinhança de Cassandra. Todos os estabelecimentos à distância de uma caminhada. E ninguém se lembra de tê-la visto. Uma garçonete disse que a foto de Cassandra parecia familiar, mas ela falou que a mulher que pensou que fosse Cassandra estava bebendo com outra mulher. A garçonete não se lembrava de nenhum homem com ela. As duas vítimas se conheciam? Jane refletiu. Não sei de conexão nenhuma. Moravam em vizinhanças diferentes, trabalhavam em áreas completamente distintas. Ela pegou o celular. Frost ainda deve estar com a irmã de Ti. Vamos ver se ela conhecia Cassandra. Enquanto Jane falava com Frost, Maura abriu bem o estômago, onde não encontrou nenhum traço de comida não digerida. A vítima tinha sido vista pela última vez na tarde de um feriado, ocasião em que um jovem solteiro poderia muito bem se encontrar com os amigos para beber antes do jantar. O estômago de Cassandra Coyle também estava em condição pré-prandial, contendo apenas traços de vinho. Seria uma bebida com os amigos o fator comum? Ela olhou para Yoshima. Já nos mandaram o exame toxicológico de Cassandra Coyle? Ainda não se passaram 2 semanas, mas eu marquei como urgente. Vou verificar, avisou ele, indo até o computador. Jane desligou o telefone. A irmã de Timothy disse que nunca ouviu falar de uma Cassandra Coyle. E eu não consigo pensar de fato numa conexão entre as duas vítimas, exceto pelo fato de que ambas eram jovens, saudáveis, tomaram bebidas alcoólicas antes de morrer. E ambas foram mutiladas após a morte. Jane fez uma pausa. Tem isso também. Está aqui, avisou Yoshima, levantando a voz. A triagem toxicológica de Cassandra Coyle deu positivo para álcool. E para cetamina. Cetamina? Maura foi até o computador e analisou o laudo. Nível de álcool no sangue, 0,04. O de cetamina é de 2 mg por litro. Essa droga não é usada no Boa Noite, Cinderela? Perguntou Jane. Na verdade, é um anestésico, usado às vezes para drogar a vítima antes de estuprá-la. Mas não encontrei nenhum sinal de que Cassandra tenha sido estuprada. Então agora sabemos o que a matou, concluiu Jane. Não sabemos. Maura olhou para o computador. Ela não morreu por causa da cetamina. Esse nível de substância no sangue está no limite terapêutico para anestesia. É o suficiente para incapacitar, mas não para matar uma jovem saudável. Talvez tenham dado alguma droga que você não testou. Eu testei tudo em que consegui pensar. Então, como ela morreu? Maura? Eu não sei. Maura voltou para a mesa e estudou Timothy M.C. Dougal. E também não sei o que matou esse homem. Temos agora 2 vítimas jovens sem nenhuma causa de morte aparente. Maura balançou a cabeça. Estou deixando alguma coisa passar. Você nunca deixa nada passar. Se o nosso assassino usa álcool e cetamina para incapacitar as vítimas, o que ele faz em seguida? Elas estão inconscientes e vulneráveis. Como será que ele as mata sem deixar nenhum traço de... Então ela se virou de repente para Yoshima. Vamos pegar o crime-scope. Antes de continuar com a dissecção, quero examinar o rosto dele. O que você acha que vai encontrar? Perguntou Jane. Coloque os óculos de proteção e vamos descobrir. Detalhes invisíveis ao olho sob a luz normal às vezes podiam se tornar magicamente visíveis sob os comprimentos de onda de uma fonte de luz forense. Fibras e fluidos corporais se tornam fluorescentes e, tendo como pano de fundo uma pele lívida, resíduos e tons até então invisíveis aparecem como manchas escuras. A busca não seria totalmente ao acaso. Maura já sabia o que estava procurando. E onde o encontraria? Apague a luz. Pediu ela para Yoshima, que apertou o interruptor. O ambiente ficou escuro. Sob o brilho do crime-scope, uma série de novos detalhes repentinamente se tornou visível conforme Maura ajustava o instrumento, alterando o comprimento de onda. Fios de cabelo brilharam no chão, os detritos deixados pelos diversos policiais e funcionários do IML. Luvas, trajes e protetores de sapato não eram 100% eficientes em evitar que pelos e fibras se espalhassem, e ali estava a prova. Maura apontou o feixe para o rosto de Timothy M.C. Dougal. A unidade de resposta rápida ao homicídio já examinou o cadáver em busca de vestígios, avisou Jane. Eu sei, mas estou procurando outra coisa. Algo que nem mesmo sei se vai aparecer. Não encontrou o que queria no rosto, então baixou o feixe para o pescoço e mais uma vez ajustou os diferentes comprimentos de onda, ignorando os pequenos pontos escuros do sangue que havia se espalhado durante a incisão em Y. Ela estava em busca de algo menos aleatório, algo geométrico. E ali,
Bem acima da superfície da cartilagem da tireoide, Maura o avistou. Uma faixa tênue que circulava a garganta e se estendia até a nuca, onde desaparecia. O que é isso? Perguntou Jane. A marca de alguma corda ou fio. Não. Eu já examinei o pescoço e não há lesões, nenhuma impressão na pele em si. E o osso ióide apareceu intacto na radiografia. O que provocou essa marca, então? Eu acho que é residual. Os fabricantes de adesivos às vezes acrescentam materiais como dióxido de titânio ou óxido de ferro aos seus produtos. Eu esperava que isso fosse aparecer com o Creamscope e aqui está. Adesivos? Você está falando de fita adesiva? Possivelmente, mas essa fita não foi usada para restringir os movimentos dele. Você percebeu que a marca só se estende na parte da frente do pescoço? A fita foi usada para segurar alguma coisa no lugar, mas não foi colocada apertado o suficiente para deixar marcas de lesão. Se a triagem toxicológica desse homem deu positivo para cetamina, então eu já tenho uma boa ideia do que aconteceu com ele. E com Cassandra Coyle. Yoshima, acenda a luz. Jane tirou os óculos de proteção e franziu a testa para Maura. Você acha que os dois foram mortos pelo mesmo criminoso? Maura assentiu. E sei como ele fez isso.